Falar do polo é muito simples, né? Por que somos polo? Somos polo porque há 50 anos estamos trabalhando de uma forma mais organizada através das comunidades eclesiais de base, através dos sindicatos, através do CTA, através das cooperativas, né? E através de todas as entidades que compõem o polo agroecológico, né? Somos polo porque somos agricultoras e agricultores familiares que cuidamos da terra, das sementes, cuidamos da água, que cuidamos da nossa gente, né? Somos polo porque há 50 anos estamos aqui nessa zona da mata, fazendo com que a mata ainda permaneça de pé, fazendo com que as pessoas, os anciões, a nossa ancestralidade, permaneça nesse território. Somos polo porque cuidamos desse território, né? Somos polo porque ocupamos esse território, porque defendemos a terra, defendemos o cuidado e os princípios com a terra, né? Então é muito simples. Somos polo porque somos gente comprometida com a luta da gente, com a luta do povo, né? Com produzir comida de verdade, com produzir alimentos que sustentem o corpo e a alma, sustentem as nossas entidades, né? Somos polo porque temos coragem de lutar. A gente tem medo, mas a gente não usa. A gente tem vontade de transformar. E há 50 anos a gente vem fazendo essa transformação. E em 2017, no Seminário da Agricultura Familiar em Muriaé, com mais de 40 entidades presentes, o polo ele veio ganhando, o sonho do polo ele veio ganhando força, né? Porque lá surgiu esse debate. Já que nós somos o que somos, já que somos esse povo organizado, que a nossa luta é tão bonita e tão grande, a gente precisa dar um passo a mais. Então, nesse seminário em 2017, as entidades lá presentes deram esse passo no sentido de criar uma lei que transformasse a Zona da Mata no polo agroecológico. O deputado Rogério Correia abraçou essa demanda das entidades e em 2018, por lei, ele transformou a Zona da Mata em polo agroecológico. De lá para cá, o polo agroecológico vem engrossando o caldo da agroecologia, fortalecendo as comunidades, o movimento de mulheres, movimento de juventude, movimento das infâncias, movimento puri, movimento negro, né? O polo agroecológico ele é isso, ele é um balaio que cabe todo mundo, né? E ele é carregado, esse balaio ele é carregado por nós que estamos na base, por nós que estamos nas entidades, por nós que estamos há 15 anos na troca de saberes, ocupando esse espaço, né? Que também é nosso, que é do nosso povo, né? Ele é ocupado por um povo que gosta de festejar, de celebrar e de lutar. É isso, minha fala bem breve. Muito obrigada. Bom, como a Renata falou, o polo ele foi estabelecido por lei, né, como um reconhecimento a esse movimento de mais de 40 anos da Zona da Mata, né, dos agricultores aqui familiares agroecológicos e dessas organizações aqui que estão aqui presentes, fazendo e lutando pela agroecologia na região. Só que não é porque ele virou lei que existe uma política pública direcionada ao polo. Ela não existe. Na lei, o objetivo da lei é incentivar ações governamentais na promoção da agroecologia e da agricultura familiar, né? E esse incentivo estaria ligado à política estadual de agroecologia e produção orgânica, que não existe dentro desse governo do Estado. Então, o que a gente tem feito enquanto polo, né, é, a partir das organizações da sociedade civil, tentado incidir, né, junto a esses parlamentares, por exemplo, que tiveram aqui de manhã, através das emendas parlamentares, de apoiar atividades que já acontecem aqui na Zona da Mata, né, aqui nas organizações. Então, a gente não tem essa política pública, a gente tem essas emendas parlamentares que vão apoiando as ações que já acontecem das organizações. E aí, a gente conseguiu, a partir de uma articulação, né, da vinda da Beth aqui, depois que ela foi para o MDA, né, na troca do ano passado, a gente conseguiu esse termo de execução descentralizada, né, do MDA, que foi apoiar o polo, né? Então, o polo, que é essa rede de organizações, está sendo apoiada, né, esse ano, executando esse projeto, né, com esse recurso do MDA. E aí, como a gente não tem um recurso, né, além desse projeto, a nossa organicidade tem alguns desafios, né? Lá no começo, quando criou a lei, a gente começou a se articular
e mobilizar o que a gente chamou de Comitê do Polo, que é todas as entidades que estão querendo construir o polo, querendo incidir, de se juntarem e aí fazer alguma coisa, alguma incidência, se articular. Então vamos, através do comitê, fazer isso. E a gente fez como comitê aí uma proposta de plano, né, para o polo, um plano com várias metas e iniciativas que a gente quer ver acontecer na realidade da Zona da Mata. Né? Só que o plano, né, ele já foi elaborado, né, está terminando aí, a gente vai lançar, inclusive, esse ano ainda com esse projeto. Mas a gente não tem, depois do comitê, a gente tentou avançar criando o grupo operativo do polo. No ano passado, no Conselho de Cooperação do CTA, a gente fez essa proposta de que se reunir com muitas organizações para fazer essa incidência, essa articulação é muito desafiador. Né? Então, a gente fez essa proposta do grupo operativo para a gente tentar operacionalizar melhor as coisas, para a gente tentar fazer um processo de articulação e de animação, né, de forma mais eficiente, né? Foi uma proposta para a gente, então, fazer essa governança. Só que a gente não tem recurso para manter esse grupo operativo. E as entidades que compõem, né, que são 8 entidades, é a PJR, é o CTA, é a CPT, é o ECOA, é a EFA Paulo Freire, quem mais, gente? Copaf Muriaé, Fomene, então a FETRAF, essas entidades, elas compõem o grupo operativo do polo. Só que, como já estão muito engajadas, a gente tem uma certa dificuldade, né? O TED tem possibilitado a gente conseguir se reunir presencialmente, né? Apoiando essa organicidade. Mas o processo entre as reuniões, o processo de animação ainda está dificultoso, né? E, além disso, nesse ano com o TED, a gente também criou uma outra instância, que é a coordenação política do TED, para a gente tentar garantir que todos os municípios, de todas as organizações, estejam representados e também participando, né, protagonizando aí as ações do TED. Então, essas são as instâncias. Né? Mas, como que eu disse, também com esse desafio de articulação, né, porque o que eu acho que, assim, fazendo esse balanço, a gente precisaria de uma secretaria executiva, a gente precisaria de pessoas liberadas para o processo de articulação, de incidência, né? E aí, agora, representando o MDA, só está o Dudu. A Beth ainda está aqui também? A Beth. Então, assim, eu entendo que seria muito importante a gente conseguir esse aditivo do TED, nessa prorrogação, uma renovação, para a gente estruturar essa rede. Porque, como a Irene falou aqui no começo, né, e como a companheira também, que eu esqueci o nome lá do SPG que está sendo criado, da UPAC, como é que se chama? Bruna trouxe, no ano passado vocês trouxeram isso, algumas pessoas também trouxeram. Sim, a Tamires também é aqui presente, então também faço essa convocação para você, né, pensando no MDA, na representação estadual e nacional. A gente precisa muito desse apoio, porque, como vocês estavam falando, né, o polo somos nós. Então, assim, uma forma, inclusive, de vocês conseguirem se chegar mais é, por exemplo, propor a participação no grupo operativo, para vocês estarem nas nossas reuniões, para vocês poderem estar incidindo sobre essas atividades, a abrangência territorial, e essa daí é uma outra questão também que é desafiadora nessa governança, essa abrangência territorial da Zona da Mata, né? Mas que eu acho que a gente vai fazendo uma rede, como você fala, né, essa questão dos pontos de acupuntura, da gente ir fortalecendo certos pontos no território, para ir podendo irradiar e fortalecer o território como um todo. Acho que essa é a reflexão que eu queria trazer. O que é termo de execução centralizada? É um dinheirinho descentralizado. É um dinheirinho que o MDA deu, não é muito, mas que permitiu a gente construir a caravana, a troca e algumas coisas. Descentralizou, ou seja, deixou quem pegar o dinheiro do MDA e fazer as coisas? A UFB. Porque só pode ser para uma organização federal. O MDA é federal e a universidade é federal. Então, a universidade assumiu isso. Quem assumiu foi o ECOA, o Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia. Então, agora vem para cá o Felipe Simas, que coordena isso, a Alê e a Neia, que são bolsistas que ajudaram a construir tudo isso, dizer: o que vocês fizeram com o dinheiro, moçada?
A gente vem executando esse termo desde o início do ano. A gente agradece bastante, né, a esse apoio, então, na pessoa aí do Eduardo, do Atimozinho e da Beth Cardoso, que estão aqui pelo MDA, de ter feito essa ação lá dentro. A gente, com essa ação, conseguiu montar uma equipe, né, bastante dedicada, né? Então a gente tem, além aqui da Alessandra e da Claudinei, a gente tem várias pessoas aí que conseguiram estar, desde o início do ano, envolvidas nisso, desde estudantes de graduação, né, até ex-alunos aqui e também pessoas do movimento em geral aqui do Polo. Então, além das ações, essa equipe que está garantindo, né, fazer essas ações, que elas vão falar aqui um pouco, inclusive a troca de saberes esse ano também vem através desse apoio, desse TED. E então, além dessas ações no território, também está permitindo um processo formativo também de quadros, né, para a gente ter realmente capacidade, né, de atuar num território grande, diverso e com todos esses desafios. Então, eu assumi esse lugar de coordenador dentro da instituição, mas, na verdade, quem protagoniza mesmo esse dia a dia é essa turma que vai falar com vocês agora. E a gente, então, esse ano ainda tem ações para fazer, né? Espero conseguir ano que vem renovar, continuar com esse apoio do MDA. E é isso aí. Obrigado. Gente, nós somos informados que a gente tem 2 minutos para acabar tudo. Mas eu acho que de toda forma, gente, mesmo o Felipe tendo falado que é um monte de gente, eu vou mencionar o nome das pessoas, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque o pessoal trabalhando muito, inclusive nós duas, né, Neia? Então, eu, Camila, Neia, Franklin, Renata, Taiga, Ana Luísa, Bela Mendes, Amorim, Luísa, Bela, Cido, Roberto e Felipe, que estão na coordenação. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para esse grupo, né, que a gente está aqui. É um trabalho super coletivo, né, gente? Nós estamos ancorando o processo regional. Então, assim, né, não é a gente, mas é a gente também, né? Nós estamos juntos nessa. Vou contar um pouquinho para vocês, então, de 2 ações que a gente realizou, né, vem realizando esse ano. Uma já está finalizada mais ou menos e a outra, né, está em processo. Uma delas foi a Caminhada Franciscana. A Caminhada Franciscana, ela já é realizada, foi a 4ª edição que aconteceu esse ano. Ela acontece no entorno da Serra dos Puri, que a gente vai mudar esse nome rapidinho, né, já está em processo. Esse ano foi a primeira vez que ela recebeu um financiamento, né, um apoio externo, e com isso a gente conseguiu fazer, né, avançar um pouco mais nas nossas lutas, que sempre, né, acontece, né, de uma forma muito comunitária, colaborativa, né, as comunidades acolhem as pessoas, né, os caminhantes nas suas casas, doam os alimentos. Então esse ano, né, ajudou um pouquinho as comunidades nessa recepção um pouco, né, ajudou um pouquinho o pessoal, né. E além disso, estou aqui com a minha cola. Uma coisa importante foi das placas, que o pessoal fez placas, né, falando um pouquinho sobre o tema dessa caminhada, que foi em relação às mudanças climáticas, né, dizendo não à mineração, que essa é uma pauta importante da Caminhada Franciscana. Então essas placas foram distribuídas, elas estão por aí. Quem caminhar nas roças aqui da Zona da Mata vai encontrar uma placa dessa, né, dizendo mineração. Mineração! Aqui não! Então a gente caminhou por aí. Uma segunda ação, né, que a gente está realizando coletivamente é a sistematização do Programa de Formação Feminismo e Agroecologia, né, que a gente realizou no ano passado. Finalizamos aqui na troca de saberes, foi um processo de formação com jovens. Estou aqui do lado de uma pessoa que participou dessa formação, que construiu essa formação também. Tem outras companheiras aqui, a Gi, querida. Né? Então, agora nesse processo, né, a gente fez o processo de formação com as jovens e a gente quer organizar essas experiências. Né? Então, quais foram os aprendizados? Né? E como que a gente pode comunicar isso, fortalecer, né, dar um apoio, um subsídio para outros processos de formação de juventudes. E o que essas jovens, né, dizem, vou falar que algumas, não é uma coisa muito rápida, né, faz essa pergunta para as organizações, né, tá todo mundo falando que a juventude não quer participar, a juventude está desmobilizada, né, então esses jovens respondem, né, esses jovens responderam, não, nós estamos aqui, a gente quer participar. Né, tem espaço para nós? Como que vocês estão fazendo política? Né, então traz uma pergunta para as organizações, isso é super importante. E outra contribuição também muito grande, entre várias outras, é a chegada de novos temas, né, que são muito importantes. Eu quero destacar essa temática da sexualidade. Opa, essa aqui não pode cortar, não, pelo amor das deusas, menino me mata.
nessa temática da sexualidade, né, que é um tema super importante, que a gente é super desafiador dentro do movimento agroecológico, dentro das organizações. Né? Então, essas jovens estão dizendo, né, da necessidade da gente discutir esse tema, de abrir, né, as famílias pensarem sobre isso, as comunidades, né, pensarem sobre isso. Esse é um aspecto, inclusive, que elas apontam como, né, numa leitura muito fina, né, de um processo de sair do campo. Né? Tem espaço para a gente que não se encaixa nessa heteronormatividade? Tem espaço para nós no campo? Então, essas jovens trazem essa pergunta também. Elas falariam muito melhor do que eu, mas o tempo está corrido, né? Então, a gente vai comunicar isso de outras formas, viu, gente? Vamos que vamos. Boa tarde, pessoal. Vocês estão cansados, né? O sol não está ajudando. Pessoal, a gente está distribuindo esse material informativo, e aí a gente pede depois só que vocês desconsiderem e organizem para a gente aí, que sai com a data errada, saiu 2023, mas é de agora, de hoje, 2024, então atualiza para a gente, fazendo favor. Nessa continuada, né, de várias coisas que o TED tem possibilitado da gente fazer aqui, que a lei já trouxe um pouco, eu vou complementar. Esse recurso não é que a gente não fazia várias ações aqui no Polo, no entanto ele é polo por todas as coisas que a gente articula, né? Mas esse recurso tem possibilitado a gente ampliar, fortalecer essas ações e ampliar os territórios, né? Dar uma caminhada mais para frente em todas as ações que a gente já realiza aqui. E uma delas é a caravana, né? Caravana Agroecológica e Cultural da Zona da Mata, a segunda, e que passou por passou pelas 7 micro-regiões aqui da Zona da Mata, que foi um momento, né, de troca de muitas experiências, né? A gente visitou muitos anúncios e muitas denúncias por onde a gente passou, uma grande articulação que dali a gente já tirou articulações para dentro da troca, né? A gente já conseguiu comprar alimentos das pessoas, dos agricultores que a gente encontrou na caravana, a gente conseguiu trazer pessoas da cultura que a gente encontrou na caravana, e a caravana tem esse papel, né, de fortalecer essas relações, ampliar os nossos trabalhos por esses territórios onde a gente passa, né? Que é essa partilha, né, de conhecimentos, de produzir e fortalecer o polo, né? Porque o polo ele é agroecológico, mas a agroecologia ela é cultura também, ela é saberes, né? Então a caravana possibilitou tudo isso. Falar um pouco também de uma outra coisa que o TED, né, possibilitou e vem possibilitou aqui, que foi o primeiro encontro, a primeira ação que a gente fez com esse recurso, que foi o encontro das lideranças do território, né? Que aí tinha lideranças de mais de 40 entidades presentes, que fez essa formação, que trocou experiências, que debateu inclusive isso, como é que a gente articula a juventude no campo, como é que a gente fortalece para que as juventudes fiquem, né? Como é que a gente faz esses debates. A gente teve o encontro de mulheres em mineração, que é um encontro, né, do enfrentamento à mineração, no encontro de mulheres no enfrentamento à mineração, um encontro que a gente já buscava, né, queria fazer há muitos anos, né, porque por mais que o MAN está aqui na região, o enfrentamento à mineração ele existe antes da existência do MAN, né, o MAN tem 11 anos de vida e a resistência à mineração nesse território, né, da Serra do Brigadeiro, que é a Serra dos Puri, agora no Caparaó, ela existe há muitos anos com outras entidades que lutam e defendem seu território, mas quem está à frente, que é protagonista nesses espaços, são as mulheres e as companheiras. Então a gente queria unificar essas mulheres que estão em cada canto da nossa região para se colocarem, né, trazerem suas ações, se fortalecerem e se enxergarem como protagonistas nessas lutas, que infelizmente, muitas das vezes, por mais que as mulheres que estão à frente, que têm uma relação totalmente diferente com o seu território, não são elas que estão na frente das decisões. E a gente precisa colocar isso, a mulher à frente das decisões, que elas possam participar das reuniões e que elas possam se enxergar como protagonistas da defesa dos seus territórios, por ter uma relação totalmente diferente com o seu território, né? Tem também os intercâmbios, né, que já aconteceram vários intercâmbios aí, desde o início com o TED, né, coisa prática também que já temos aqui há muito tempo, né, mas que vão acontecer outros e que o recurso tem possibilitado isso, né, porque todas essas ações agroecológicas, a gente tem a colaboração dos agricultores, que dão alimentos, que nos recebem, que nos acolhem, mas tem gastos, né, então por isso que o TED entra como um papel importante aí, contribuindo na gasolina, no transporte e tudo mais. E para finalizar, eu sei que tem um monte de gente me olhando aqui torto já, eu estou. Aqui, ó, o pessoal tem que sair, hein? Tem que sair.
é a caravana, a Troca de Saberes, que é esse evento que a gente está aqui, né, a 15ª Troca de Saberes, que é essa organização, gente, que abarca essa multidão de gente, multidão de saberes, uma multidão de coisas boas, né, que a gente encontra aqui, daqui a gente tira deliberações para todo ano, né, daqui a gente tira coisas, pautas importantes para construir até a próxima troca. Então, enfim, eu considero que como um núcleo, né, que articula e busca trazer as entidades para que a gente possa olhar, caminhar juntos para além do território da Zona da Mata, que é um lugar que a gente troca experiência, que a gente troca oportunidades, aprendizados, que amplia, né, o nosso olhar para além de Minas e às vezes até para além do Brasil, né? Então que a gente possa então continuar fortalecendo, né, fortalecendo as organizações que constroem aqui e todo o povo está aqui. Bom, a gente quase para finalizar esse momento, porque depois as meninas vão fazer uma síntese do que a gente falou, o MDA está aqui. Vocês acham que foi à toa que eles falaram aqui para prestar conta para o MDA, para São José veio dinheiro, queremos mais, fizemos muito mais do que prometemos. A gente falou que ia fazer um encontro de mulheres com umas 20, fizemos com 100, falamos que ia fazer 4 intercâmbios, fizemos 9. Então a gente fez muito mais do que a gente falou que ia fazer com esse dinheiro. Nós queremos mais e a gente quer saber o que o MDA vai falar para nós. Boa, né? Boa tarde, pessoal. Bom, então assim, nesse sentido, né, Eduardo Guatimozinho, Dudu, estou no MDA, dentro da Coordenação Geral de Transição Agroecológica. Então já foi falado um pouco aqui, né, a execução descentralizada é uma das formas de repasse de recurso financeiro que o governo federal tem de fazer para a sociedade civil, né? Então, é uma forma que a gente precisa fazer entre entes federados, né? Tem um decreto presidencial que regula tudo isso. Uma das formas é o TED, a Termo de Execução Descentralizada. Outra forma é, por exemplo, os quintais. A estratégia de quintais esse ano foi o edital via Miroski, que é o marco regulatório de organizações de sociedade civil, onde o recurso é repassado diretamente para a organização da sociedade civil. Bom, nesse sentido, assim, o governo fez um TED, a gente articulou, né, e construímos toda a parte executiva do TED que está sendo implementado aqui. O objetivo nosso, de fato, sempre foi de apoiar ações que incentivassem o que a gente está chamando dessa perspectiva de massificação da transição agroecológica. Como que a gente centraliza recursos para organizações da sociedade civil articuladas em rede que dão conta de fazer a transição agroecológica dar saltos, né? E aí foi com esse objetivo que a gente apresentou a proposta do TED aqui com o Polo Agroecológico da Zona da Mata. O que a gente tem colocado para nós agora, né? Existe sim uma possibilidade de aditivo. Eu acho que a gente tem que construir ela, Irene, né? Essas decisões, elas são todas... Não sou eu que tomo a decisão, queria que fosse. Com certeza. Eu acho que assim, agora a gente tem que planejar, e tenho falado com o Felipe também, e com a Alessandra, que a gente precisa planejar as formas de apresentar, né? Porque uma coisa é apresentar os resultados disso para nós, entre nós. E ela tem uma forma, uma característica e uma linguagem que é nossa, que a gente constrói no território. Existe uma outra linguagem e outras características e outras formas de apresentar para o governo, né? Então existem formas diferentes de se organizar essas formas de apresentação. Agora, o que a gente está vivenciando aqui é o que a gente precisa, né? Que a gente conversava ontem, a gente fez uma conversa aqui com o pessoal da MDA, entre identificar estratégias que potencializam a agroecologia e lugares dos vazios agroecológicos e dos pontos que estão no caminho. Acho que isso é uma saída, um sinal importante para a gente, né? Para a gente trabalhar não só nessa perspectiva de ilhas, mas que a gente de fato consiga ampliar. Então, assim, do ponto de vista objetivo, o termo de execução descentralizada é uma das questões que a gente colocou. Existem as chamadas que estão para sair, a gente falou hoje de manhã, né? A chamada Bem Viver do Sudeste, de ATER, que está para sair em breve, e os editais que já saíram, tanto de quintais quanto de organização produtiva, pela Subsecretaria de Mulheres Rurais, e o da Terra Mesa, que está em breve, a gente acredita que em 20 dias a gente vai conseguir entregar o resultado das organizações, e tem organizações aqui do território que estão concorrendo. Bom, é isso, assim, acho que levo para Brasília o recado de que o Polo Agroecológico está vivo, presente e pulsante,
e querendo construir mais ações a partir da parceria com o MDA. Bom, a gente aproveita para agradecer o MDA. A gente também aproveita para dizer o seguinte: entendendo o recado, nós vamos fazer nossa tarefa, nós para casa. E esse negócio de falar, mostrar números numa linguagem que o governo entende, vocês vão entender porque que a gente fica passando lista para vocês assinarem. Que lá tem nome, de onde que é, se é homem ou mulher, quantos anos tem. Que eles gostam assim, ó, da caravana, foram 5 rotas. Cada rota tinha mais de 15 pessoas. Nas 5 rotas teve mais de 100 pessoas. Nós paramos em 12, pelo menos 12 lugares. Nós envolvemos pelo menos 50 organizações. Nós envolvemos, no geral, pelo menos 1.500 pessoas. Quantos homens? Quantas mulheres? Quantos negros? Quantos puri? É a lista de presença que vai nos ajudar. Além disso, nós precisamos também de falar mais. O que esse povo produz? Quais são os principais desafios? Então, a gente está entendendo o recado, né, Alessandra? Nós vamos fazer esse negócio direito, né, Neia? E a gente, né, Bela? E a gente vai, então, porque essa luta e esse que o MDA pede é também uma coisa que nós sabemos que precisa de fazer. Para quê? Para a gente disputar com o mapa que defende o agronegócio. Para dizer que quando a gente pega o dinheiro, a gente faz bem feito. Nós precisamos dizer para o agronegócio que o que a gente está fazendo é muita coisa, que o agro não é tudo, porque nós existimos e nós não somos do agro. Vamos parar com essa história de achar que todo mundo é do agro, porque o agro é do capeta, nós somos de Deus. O povo da agricultura fala, monocultura não é de Deus, o povo da agroecologia. Então, vamos na luta, porque a gente está fazendo e vamos fazer muito mais. E a revolução agroecológica, ela é construída no dia a dia, no prato que a gente come, e nós vamos dar conta de resistir e transformar e superar as mudanças climáticas.